Senhor presidente, senhores senadores, senhor relator, senador Everton, a lei de improbidade prestou grande serviço ao país no combate à corrupção durante cerca de 30 anos e consagrou a denominação de improbidade administrativa. Mais de 20 mil servidores públicos, políticos, de modo geral, foram punidos nos últimos 10 anos em função desta lei de improbidade administrativa. Nós estamos analisando uma proposta que teve na origem o objetivo da modernização. E o projeto apresentado pelo deputado Roberto Lucena recebeu alterações fundamentais que desvirtuaram o propósito inicial. Por isso, fomos levados a um debate na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e agradeço a compreensão dos colegas senadores que permitiram a realização de uma audiência pública para que pudéssemos ouvir representantes da sociedade civil, especialistas no assunto, como o ministro Herman Benjamin, como o procurador-geral de Justiça em São Paulo, Roberto Liviano, como representante da Transparência Brasil e outros especialistas nesta matéria que apresentaram sugestões importantes que levaram o relator, o Everton, ao bom senso, à paciência de buscar articular um entendimento com a Câmara dos Deputados, visando avançarmos na redução dos danos provocados pela distorção do projeto original na Câmara dos Deputados. Tivemos avanços, sim, cerca de 7 dispositivos foram alterados, exatamente em função da boa vontade do relator Everton, como, por exemplo, o aumento do prazo de transição para a manifestação do interesse do Ministério Público de 120 dias para 1 ano a contar da publicação da lei. Também excluindo a necessidade de dolo específico dos atos de improbidade decorrentes do descumprimento da legislação de acesso à informação e suprimindo a disposição quanto à aplicabilidade retroativa das disposições da lei. E também estabelecendo a garantia de imprescritibilidade do ressarcimento ao erário decorrente da separação clara entre a ação de improbidade e a ação civil pública. No entanto, alguns pontos que consideramos essenciais não foram ainda atendidos. Como, por exemplo, são 3 pontos essenciais. E nós reconhecemos o esforço do relator Everton junto às lideranças da Câmara na busca de um acordo, já que se aprovamos no Senado sem a concordância da Câmara, estaremos perdendo o nosso tempo, já que na Câmara dos Deputados se restabeleceria a forma original. O que questionamos são pontos que consideramos cruciais para salvaguardarmos a eficácia da lei de improbidade administrativa. Eu me refiro à retirada da questão da culpa grave do âmbito do projeto, fragilizando as chances de punibilidade do gestor. A questão da prescrição intercorrente, constante do artigo 23, que acabaria obrigando que o juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão e decretá-la de imediato, caso entre os marcos interruptivos transcorra um prazo máximo de 4 anos. E também consideramos um retrocesso que o artigo 11 esteja sendo revogados itens importantes que possam tipificar os vários delitos e crimes ligados à improbidade administrativa. São essas questões que consideramos fundamentais. E, apesar do esforço do relator Everton, não houve um entendimento na Câmara dos Deputados. Senhor presidente, é evidente que nós gostaríamos que esse entendimento fosse consagrado com a Câmara. No entanto, se ele se torna impossível, nós manteremos os destaques requeridos. Apresentamos 2 destaques, do Podemos, que diz respeito à prescrição intercorrente e ao artigo número 11, e o manteremos para a discussão e votação. Porque nós entendemos que, nestes tempos, estamos assistindo retrocessos imperdoáveis no combate à corrupção no país. As eleições de 2018 ressuscitaram esperanças de que seria possível
institucionalização, estou concluindo, presidente, a institucionalização de uma política de Estado de combate à corrupção. E, no entanto, os retrocessos nos levam à decepção, à indignação e à revolta das pessoas de bem nesse país. Não bastasse uma espécie de conspiração que atingiu frontalmente a Operação Lava Jato, outros retrocessos foram consagrados de forma a comprometer o combate à corrupção no país. É por essa razão que adotamos essa postura de cautela em relação às alterações da Lei de Improbidade Administrativa. Mas queremos louvar o esforço, a dedicação do relator Everton, que fez o possível para buscar avanços e aprimorar essa legislação, reduzindo os danos. Eu disse na Comissão de Constituição e Justiça que o Everton, como relator, foi um ourives competente a lapidar uma pedra bruta que chegou da Câmara dos Deputados. Portanto, senhor presidente, esta é a posição que o Podemos pretende manter em relação a essa matéria.